Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, o papel da mulher na política brasileira. Comigo no estúdio está a professora Elizabeth Schmidt, professora universitária, já aposentada, mas que foi candidata a deputada federal bem pouco tempo atrás, presidente do PSB em Ponta Grossa e secretária municipal de Administração e Recursos Humanos. Secretária, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu é que agradeço, Ney, é com alegria e com satisfação que no mês da mulher eu estou aqui para falar sobre a mulher. Muito obrigada pelo convite. Agradeço novamente sua presença aqui. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco e o tema de hoje, o papel da mulher na política brasileira. Comigo no estúdio está a professora Elizabeth Schmidt, presidente do PSB em Ponta Grossa e também secretária municipal de Administração e Recursos Humanos. Professora, eu pesquisava alguns dados antes de iniciarmos o programa e eu percebi o seguinte: entre 2006 e 2013, houve um crescimento de casos de violência contra a mulher. Vamos começar com esse assunto para daí chegar na participação na política, porque eu acho que esses campos estão interrelacionados. Houve um aumento no número de casos de violência de 600%. 600%. Entre as mulheres que sofrem agressões, de acordo com registros e estatísticas da polícia, 40% delas sofrem agressões diariamente, 34% semanalmente. Pior de tudo, na maioria desses casos, em 80% dos casos de agressão, os filhos presenciaram a agressão. Essa é uma situação quase incompreensível no século XXI, mas faz parte da nossa herança cultural latino-americana. A senhora acredita que com a Lei Maria da Penha e com outros processos que estão sendo desenvolvidos em defesa da mulher, a valorização da mulher, enfim, na sociedade como um todo, a senhora acredita que gradativamente esse cenário vai mudar? Eu acredito que para todos esses dados e esses índices e estatísticas nós temos explicações sobre isso. Porque a mulher veio galgando espaços, veio sofrendo, até podemos dizer assim, um processo de empoderamento e isso tem inúmeros intervenientes. É uma herança cultural realmente, porque provavelmente essas pessoas, esses homens que fazem essa violência, não estiveram e não foram educados e preparados para essa nova realidade. Porque antigamente só tinha poder a mulher que herdava já a herança, como uma rainha, uma princesa, né? E as outras, como um livro que fala sobre o racismo, que diz assim: no Brasil não tem racismo social, não tem discriminação social. Aqui o negro sabe qual é o seu lugar. Então era a mesma coisa, a mulher sabia qual era o seu lugar antigamente. E ela ficava quietinha no seu canto e no seu lugar, e não incomodava. Apesar de que tem muita coisa da história aí nos mostrando que sempre houveram aquelas mulheres que tiveram proeminência, que tiveram destaque, que tiveram garra e coragem para as coisas. Mas não é a maioria, né? São algumas que se destacam. Então eu acredito que esses intervenientes culturais realmente são preponderantes para que essa violência aconteça, não só contra a mulher, mas a violência familiar e doméstica como um todo, porque as crianças todas sofrem juntos. Eu tive um aluno, uma época, que ele começou a dormir na escola. Ele dormia de manhã, quando ele ia para a escola. E nós começamos a investigar, fomos visitar a família, o que nós descobrimos? O pai chegava com a outro interveniente, o álcool, a droga, o problema outro muito sério, né? Chegava em casa, ameaçava a mãe, dormia com o revólver ameaçando a mãe o tempo todo. O que ele fazia? Ficava na porta cuidando da mãe. Então, quando ele ia para a escola de manhã, é claro que ele tinha que dormir, né?
Então, casos como esse são comuns de acontecer. Eu vejo que você chegou a fazer uma propaganda mostrando que quantas mulheres caem da escada, tropeçam no tapete, batem não sei o que no armário, sofrem acidentes que não são realmente acidentes, né? E que são desculpas que ela tem que usar para explicar o que ela está acontecendo fisicamente com ela, né? Então, as explicações são a herança cultural mesmo, latino-americana, a questão desses outros intervenientes aí, como droga, como álcool, né, que realmente vem, e eu acho que esse empoderamento da mulher e talvez uma ascensão maior da mulher do que do homem, às vezes não é bem compreendida, e isso leva a discussões e chegam às vias de fatos, né? Então, eu acredito que o papel nosso da mulher ainda continua sendo o de educar e preparar os nossos filhos para essa nova realidade. Porque antigamente, quando a mulher ocupava o seu lugarzinho e ficava lá quietinha, tinha aquela premissa que dizia assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? E hoje a gente já sabe que não é nem atrás e nem na frente. É ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Porque a mulher também não pode, essa é a minha opinião, a mulher não pode desafiar o homem a todo instante, a toda hora. Porque nós temos uma carga e uma herança cultural muito grande do machismo masculino, né? E que às vezes até a própria mulher é machista também. E faz a coisa ser ao contrário e quer se sobrepor ao homem. E não é essa a relação que eu considero a melhor. Eu não sou feminista extrema, de forma alguma. Eu acho que a palavra respeito é a que deve estar presente em toda e qualquer relação. Né? Não interessa se é homem ou se é mulher. Tendo respeito, a relação acontece e os casamentos duram. Agora, por outro lado, hoje a gente vê que já não é como antigamente, né? As mulheres já têm outra cabeça, outra cultura, elas têm o seu poder aquisitivo já, têm bons cargos, ganham relativamente bem, conforme, né, o caso, também não dá para se generalizar, porque os cargos também, às vezes, em muitos casos, são iguais aos dos homens e o salário é menor para a mulher ainda. Eu ia mencionar isso. Ainda isso acontece bastante. Mas a partir do momento que a mulher tem esse poder financeiro também, econômico e financeiro dentro de casa, isso também leva a desavenças, a confusão e vias de fato, infelizmente. Professora, a senhora acabou de tocar na questão da, como eu posso dizer, desigualdade econômica. Nós falamos da questão da violência, que eu acho que é o desrespeito extremo, então estamos começando com um extremo para depois chegar ao outro. E passamos pela desigualdade socioeconômica. Com a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, nós temos um reflexo muito grande, uma influência muito grande dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Os nossos intelectuais sofrem influência dos intelectuais europeus, mas eu acho que a nossa realidade sofre uma influência muito grande de países latino-americanos, é óbvio, mas também nos Estados Unidos. Enfim, durante a Segunda Guerra Mundial, no esforço de guerra, os homens foram enviados, as mulheres ocuparam postos de trabalho e elas não deixaram esses postos de trabalho. Muitas realmente voltaram para o lar, mas outras continuaram trabalhando, conquistaram a sua independência. E nós estamos falando aí de meados da década de 40, isso se intensificou nos anos 50 e nos anos 60 foi uma explosão. Diga-se de passagem, essa busca por direitos, pela igualdade, foi marcante principalmente no fim da década de 60. Vem os anos 70, daí existe toda a liberdade sexual. Na década de 80, uma retração pelo advento da AIDS. Né? Ou seja, as DSTs, a AIDS, a mais severa de todas. O amor livre acabou ficando, no mínimo, moderado. Né? Mas foram passos importantes para a conquista da liberdade da mulher. Né? Ou seja, a mulher dona do seu corpo, a mulher dona do seu nariz. E nesse processo, algumas barreiras ainda permanecem. O fato de uma mulher ganhar menos que um homem para executar a mesma função é irracível. Aí eu vou pular direto, né, para o aspecto político, mas eu gostaria que a senhora comentasse comigo. A senhora disse
que já existem situações em que essa desigualdade foi superada. Essa desigualdade tende a desaparecer nos próximos 10, 15 anos? É muito pouco tempo. Eu acredito que não é em tão pouco tempo que essa desigualdade acontece. O que já não existe é o número de cargos ocupados por mulheres que antigamente nem se imaginava que um dia seria possível. Esses dias eu estive numa TV e eu me flagrei assim, assustada quando eu vi uma cinegrafista mulher e uma produtora de TV mulher, coisa que não era muito comum. As delegadas mulheres estão aí, as juízas mulheres estão aí, as motoristas de ônibus articulado enorme tem aqui em Ponta Grossa, na nossa cidade. Existem as astronautas, existem as mecânicas, existem mulheres ocupando cargos onde jamais se imaginava no início do século XX. Jamais se imaginava que isso iria acontecer. Então, nesse sentido, eu acredito que muito pouco, agora já, não tem mais barreiras para as mulheres. As mulheres ocupam muito. Olha, na prefeitura tem uma mulher pintora de parede. Esses dias eu mandei chamar, veio o pintor e a pintora. Eu não sabia, descobri. Né? Então... Mas na questão salarial ainda existe desigualdade. A questão salarial ainda existe. Não são casos isolados, mas que existe, principalmente em gestão de grandes empresas, de grandes indústrias, que a gente sabe, que a gente ouve as notícias por aí, né? Tem grandes mulheres ocupando altos cargos, em altos escalões. E, de repente, se fosse comparar com o escalão do mesmo homem, do homem no mesmo cargo, ainda é bem mais baixo o salário. A senhora acredita que não leva 10, 15 anos? Leva um intervalo o quê? De uma geração, 25 anos? Eu acredito que sim, 25 anos ou até mais. Professora, eu disse que nós íamos conectar essa questão da realidade socioeconômica brasileira com a realidade política e eu vou fazer essa ponte nesse instante. Nós tivemos ao redor do mundo muitas mulheres poderosas que começaram a aparecer na política. Eu acho que no século XX quem mais teve destaque foi Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? Aliás, Meryl Streep, num filme que retrata a vida da Dama de Ferro, fez um trabalho belíssimo de interpretação. Vale a pena ver para quem não tem tanta vontade de ler um livro sobre a vida de Thatcher. Temos também outros exemplos de mulheres que literalmente se projetaram. Nos Estados Unidos, dependendo do que aconteça agora nas prévias do Partido Democrata e do Partido Republicano, se Hillary Clinton for, pelo que tudo indica, candidata do Partido Democrata, é muito provável que ela vença a eleição. E temos no Brasil a primeira presidente mulher da história, que é Dilma Rousseff. Ela não foi competente na gestão do país, inclusive a nossa crise é resultado da administração direta dela, mas isso não está ligado à condição de mulher, e sim ao seu conjunto de crenças. Questões ideológicas. Exatamente. O Partido da Mulher Brasileira é um caso típico da confusão que se faz em relação à participação da mulher na sociedade. Ora, se é o Partido da Mulher Brasileira, deveria haver um número grande de mulheres. No Congresso Nacional, o partido tem, o PMB, 19 congressistas. 17 são homens, só 2 mulheres. A senhora não acha que isso é no mínimo incoerente? Eu enxergo exatamente essa incoerência, porque eu fui pesquisar também sobre o Partido da Mulher e constatei esse fato, que o número de filiados é um número muito grande de homens. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, será que esses homens estão usando as mulheres para aparecerem? Não sei, mas realmente é uma grande incoerência, mas é bem difícil o papel da mulher na política. E aí está a prova, é um partido de mulheres e tem um número menor de mulheres, né? Porque realmente é difícil a mulher sair de uma zona de conforto, onde ela está em casa, com a sua família, com o seu lar, para ela ir a campo, mostrar a que veio. Né? Então isso é bastante difícil porque tem inúmeros entraves, tem como é que eu posso dizer assim, cortes. As mulheres são cortadas às vezes pelo próprio marido, pela própria família, pelos filhos,
pelos grandes os outros afazeres domésticos, né? Professora, a senhora mencionava um pouco antes de iniciarmos o programa de um livro que a senhora leu chamado 500 anos atrás dos panos, que fala, eu acredito, sobre a evolução da mulher na sociedade brasileira. A senhora poderia relatar alguns dos episódios ali presentes? Pois então, exatamente. Esse livro, ele é espetacular. Ele foi editado pela Rede com um H no final, e quando o Brasil fez 500 anos. Então, eles quiseram mostrar o papel da mulher nos 500 anos do Brasil, ela atrás dos panos, porque era aquele período que as mulheres realmente estavam lá atrás. Mas, isoladamente, tivemos inúmeras mulheres que fizeram a diferença. Desde as capitanias hereditárias, por exemplo, os capitães recebiam o pedaço de terra que ele tinha que administrar e que fazer a gestão, e saíam, iam viajar, iam ser bandeirantes, iam fazer expedições, iam para a Europa, levavam meses viajando, e quem fazia a gestão das capitanias eram as esposas, eram as mulheres. Então, eu acredito assim que é daí também a herança que hoje as mulheres estão trazendo e mostrando que elas são capazes de qualquer coisa no mercado de trabalho, né? As mulheres estão aí com garra, com coragem, realmente trabalhando de igual para igual com os homens, ajudando a sua família, ajudando o seu marido. E também existem muitas mães que são pais ao mesmo tempo, que são as donas de casa. Isso cresceu 40% no Brasil nos últimos 10 anos, o número de mulheres donas da casa, porque... Chefes de família. Chefes de família, né? Que fazem toda a subsistência acontecer dentro da casa, com o seu salário, com o seu trabalho. E então, eu acredito que essas mulheres foram abrindo esses caminhos para nós que estamos nessa geração hoje, né? Eu já estou numa geração bem atrás das jovens que estão aí, que estão mostrando que estão superando, inclusive, o número de mulheres advogadas, superam o número de homens advogados, já sabe disso, né? Sim. E todos os postos de trabalho são ocupados pelas mulheres. Eu acho que já é reflexo dessas primeiras conquistas, né? E no meio da política não é diferente. Professora, a senhora mencionava também, um pouco antes de iniciarmos o programa, dois aspectos graves da nossa história. Primeiro, a mulher teve que conquistar o direito de ser alfabetizada no Brasil. Ou seja, o processo de alfabetização era prerrogativa masculina, não feminina. Exatamente. Isso a história nos mostra, né? Que foi difícil a conquista do ensino para mulheres. As mulheres não tinham essa prerrogativa quando eram famílias muito abastadas, tinham professores e preceptores particulares dentro de casa, mas o restante da população não tinha acesso às escolas, até que isso foi conquistado. Assim como o direito ao voto, que só aconteceu dia 24 de fevereiro, e agora fez aniversário, 24 de fevereiro de 1932. Era Vargas. E daí era Vargas. E em 1933, você acredita que nós tivemos a primeira deputada federal do Brasil? Eleitas praticamente por mulheres. Ela foi eleita por mulheres. Lufte, o sobrenome dela. E acredito que essas foram as pioneiras que abriram as portas para mulheres que hoje tentam fazer a diferença, o diferencial dentro da sua comunidade. Nós temos feito várias reuniões, então você não imagina o número de mulheres líderes comunitárias que nós temos hoje. É um número muito grande de mulheres presidentes de associações de moradores. Antes era só prerrogativa dos homens isso, né? E hoje elas já estão engajadas, tentando fazer o melhor pela sua comunidade e, consequentemente, abrindo portas na política, porque, afinal, todos os nossos atos são políticos. E a política partidária já está picando as mulheres aí há algum tempo. Mas eu ainda acredito que, enquanto tiver a necessidade de uma lei que fale em porcentagem de mulheres, é sinal que a conquista não está tão grande assim, né?
tinha que deixar de existir essa lei. Na minha opinião, isso teria que ser naturalmente pela procura e pela participação política da mulher e pronto. Não porque obrigatoriamente tem que se caçar laço mulher para vir ser candidata. Então, dentro do nosso partido, PSB Ponta Grossa, você não imagina que grata surpresa que eu estou tendo agora. Nós estamos querendo montar e vamos montar uma chapa pura para vereadores. Uma chapa pura requer 35 candidatos. E nós estamos com 8 mulheres inscritas como pré-candidatas no partido. Isso é uma maravilha. É sinal que valeu a pena, pelo menos, o meu exemplo de ser uma pessoa que está na frente, está batalhando, está correndo atrás, está convidando, está fazendo com que elas realmente sintam e vejam o poder de convencimento que a mulher tem no mundo, né? Que não é diferente do homem, é igual. Não precisa ser feminista para ter essa participação, né? Eu sou uma mulher que não gosta dessa palavra feminista, porque eu sempre acredito assim que isso é muito extremo. E que extremos, nós já tivemos a vivência do extremo do machismo e não foi bom, agora vamos fazer um extremo feminista para quê? Nós temos que estar no bom senso, no consenso, na responsabilidade, no comprometimento das pessoas, né? No caminho do meio. No caminho do meio. Meu marido, ele em casa, meus filhos dizem assim, você põe muito pano quente nas coisas. Mas é que eu sei o jeitinho de pôr o pano quente e de fazer a conquista, porque em qualquer relação a tal da palavrinha respeito, é importantíssimo que exista, né? Então, é assim que a gente está levando. Obrigado, professora, pela participação nesse primeiro bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o papel da mulher na política brasileira. Comigo no estúdio está a professora Elizabeth Schmidt, presidente do PSB em Ponta Grossa e também secretária municipal de administração. Professora, a senhora foi candidata a deputada federal pelo PSB, não fez pré-campanha, ou seja, utilizou apenas o período de campanha propriamente dito. Todo mundo sabe que no Brasil as pessoas fazem pré-campanha, mas a senhora não fez. E sem pré-campanha, sem grandes fortunas investidas na campanha, a senhora conseguiu uma votação expressiva, 12 mil votos. E a senhora acredita que esse processo de passagem como candidata a deputada federal fez com que a senhora tivesse maior visibilidade e o PSB também, fazendo com que um volume grande de mulheres viesse filiar ao partido? Eu acredito que tudo que é feito com coragem, com garra, com força, com vontade, com perseverança, sempre tem o resultado e a resposta. Eu fui derrotada, com 12.188 votos, se não me engano, mas, ao mesmo tempo, eu me senti vitoriosa. No dia das eleições, você não imagina, as pessoas que trabalharam conosco, choravam, e eu não derramei uma lágrima, porque eu disse assim, eu não tenho mandato político, eu não tenho nada para usar como trunfo, né? E eu só fiquei atrás de 3 pessoas que já foram prefeitas, que já foram deputados estaduais, deputados federais, vereadores. Então, eu sou vitoriosa. E eu acredito assim que essa candidatura, para mim, foi um ápice, porque eu estou madura, muito madura. Eu sou professora de sociologia, a ciência que estuda a sociedade. Eu sempre instiguei meus alunos que a gente precisava estar sempre participando, fazendo parte do processo político da nossa cidade.
E eu acreditei assim que nesse momento parece que as pessoas enxergaram que eu existia. Entendeu? Por quê? Porque eu estava nos pirulitos, nas propagandas, em todo lugar, tal, isso, aquilo. Então, eles viram que eu sou uma mulher de coragem. Eu enxerguei essa resposta das pessoas. Não consegui chegar lá, mas talvez até chegue ainda, tudo é possível de acontecer. Mas que eu interferi na decisão de muitas outras mulheres, eu como uma mulher de decisão, eu acredito que sim. Porque é a resposta que eu estou tendo agora no nosso partido mesmo, de verdade. O número de mulheres candidatas a vereadoras me surpreendeu e muito. Mas quando você para fazer análise, é isso aí mesmo. Elas têm vontade de participar desse processo, talvez porque elas viram que eu tive essa vontade e essa coragem, e não sei, tomara que seja isso, né? Que não tenha sido em vão, porque diz Darcy Ribeiro que eu lutei para defender as crianças, lutei para defender os índios, lutei para defender todos aqueles que precisavam de mim. Eu não ganhei a guerra, mas eu não gostaria de estar no lugar de quem me venceu. Então é isso aí, eu ajo naturalmente, do jeito que eu sempre sou, e eu acredito assim que eu tenho muitos caminhos, eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz, e tenho certeza que nós teremos muito sucesso aí nessas eleições, com essas mulheres que estão nos acompanhando, assim como os homens, porque uma conjugação de fatores e de forças, porque assim como eu tenho consciência plena de que eu ajudei a que os 2 deputados federais estivessem lá, que são do meu partido. Os meus votos ajudaram e bastante, porque talvez só tivesse entrado um, se não houvesse essa composição de votos aí no nosso partido, né? Então, eu estou bem tranquila, bem consciente de que cada um tem o seu papel. E eu estou desempenhando o meu. Eu já tinha sido candidata em outras vezes, já tinha tido essa experiência, já fui candidata a vice-prefeito em 2000, fui suplente da Nites Jacon em 2002, e aí fui candidata pela primeira vez, eu, né, como deputada federal, não me arrependo nem um pouquinho de nenhum momento do que foi feito, de como foi feito, porque eu tenho a minha consciência bem tranquila. Porque quando vinham me dizer, vamos fazer tal coisa, eu dizia, não, eu sou professora, não dá para fazer isso, não, vamos fazer a política igual que todo mundo faz. Não, eu sou mulher e sou professora. Então, eu fiz uma campanha limpa, não falei mal de ninguém e saí vitoriosa, só atrás de 3 grandes personalidades da política paranaense. Professora, quando a gente fala do papel da mulher na política brasileira, a gente fala de situações muito distintas, muito diferentes. Mulheres que literalmente lutaram pela igualdade na sociedade perante os homens, na sociedade brasileira em particular, é óbvio, e mulheres que infelizmente prejudicaram o país e estão prejudicando, como é o caso de Dilma Rousseff. Basicamente, isso demonstra que as mulheres são iguais aos homens, ou seja, em virtudes e defeitos, né? Mas como a senhora enxerga a participação efetiva? A senhora disse que a senhora não é favorável às cotas, né? Que a senhora acha que se existem cotas é porque existe desigualdade. Mas como a senhora enxerga a participação da mulher hoje? A mulher é ativa na busca dos seus direitos e dos direitos da sociedade como um todo? Ela vem procurando mais os partidos políticos ou, em virtude das cotas, os partidos políticos é que estão correndo atrás delas? Quando a gente fala em mulher, eu pergunto sempre, que mulher é essa? De que mulher nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mulher nova, diferente da sociedade. Porque se nós formos ver uma mulher avó nos anos 50, era uma mulher idosa, muito idosa, muito idosa.
Hoje, nós vemos mulheres, avós, com 40 e poucos anos, novas, jovens. Eu me considero com 35 aqui na minha cabeça, né? Então, essa mulher é diferente da mulher do século passado. Nós somos uma mulher que tem realmente a procura do seu espaço em todos os sentidos. Nós vemos mulheres na área da cultura, na área da literatura, na área da música. Nós temos o exemplo da Chiquinha Gonzaga, lá atrás, né, na área da música, na área das artes plásticas e assim por diante, em todas as áreas. Nós somos um bicho raro e diferente, porque nós somos e temos direitos iguais, mas que nós somos diferentes dos homens, nós somos. Então, essa forma de conquistar espaços é diferente de mulher para mulher. As desigualdades entre as mulheres existem também, inúmeras, né? E existem várias formas. E isso tem intervenientes dos princípios e dos valores que cada mulher tem, da educação de cada mulher. E eu enxergo hoje, na área da política, que realmente os partidos procuram muito mais as mulheres do que o contrário. Agora, aquelas que procuram, pode saber, são as melhores que existem. Nós temos exemplos inúmeros aí na política brasileira, mas muito pouco. Dá para contar nos dedos o número de mulheres deputadas estaduais, por exemplo, deputadas federais também, né? São poucas. E isso ainda se dá, eu acho, pela cultura política que existe em nosso país. Essa corrupção absurda. É um lugar assim que as mulheres têm medo de chegar. Eu enxergo assim, porque nós somos mães, nós somos avós, nós somos tias, nós somos educadoras. Nós estamos educando a todo instante, a toda hora. E aí, as mulheres pensam 1000 vezes antes de entrar nesse nicho, que é um nicho difícil, porque nós precisamos mudar a cultura política. Mas sem a nossa participação para mudar isso, é como uma bola de neve, né? Não vai ter fim nunca se isso não acontecer. Então, é por isso que eu digo que essa mulher que eu estou falando precisa estar, sim, junto conosco na área política partidária, especificamente. Porque política todas nós fazemos, todo instante, toda hora, até na hora de dizer para o filho, vai ou não vai na festa. É um ato político, né? A política é a arte da interação humana, então, nesse Exatamente. aspecto... Né? E a política partidária, hoje, como é que eu me enxergo? Eu me enxergo que a verdadeira política mesmo tem que administrar a crise que nós estamos vivendo. Tem que saber administrar isso. Tem que saber achar e usar da criatividade, achar saídas e soluções para os graves problemas que estão acontecendo. Porque a crise, ela não é só política, econômica e financeira. Ela é moral e ética, né? E então nós precisamos fazer a diferença. Uhum. A senhora acredita que esse papel de educadora que a mulher tem pode trazer um ar revigorante para a política brasileira? Ah, sim. Quanto mais mulheres estarem participando, porque o que a gente nota? A gente nota a grande preocupação que a mulher tem em realmente ensinar e fazer com que os bons caminhos venham para os seus filhos, netos, sobrinhos, seja lá o que for, né? Na política não vai ser diferente, porque nós temos princípios e valores que são próprios das mulheres. Eu acho que isso vai mudar muito. Uhum. Mas só que tem que ser muita gente. Não adianta gatinho pingado, né? Precisa ser um número expressivo de pessoas para poder realizar a verdadeira mudança. Porque quando a gente fala na mudança da política, é que nem mudança em educação. Demora 100 anos para acontecer. O processo educacional realmente ele é fantástico, ele é incontestável no que se refere a resultados positivos para a sociedade, mas é lento. Dentro disso que eu acabei de falar para a senhora, nós falamos das conquistas da mulher ao longo da sociedade. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e
rola uma história, pouco tempo atrás se descobriu que não era verdade, que mulheres morreram num cotonifício em Nova York, queimadas pelo proprietário que incendiou a própria fábrica porque elas tinham se rebelado em greve e ocupado a fábrica. Fato é que não existe registro no Corpo de Bombeiros de Nova York desse incêndio, não existem registros nos jornais da época desse incêndio, e muito provavelmente a história era fantasiosa. E, lamentavelmente, a imprensa norte-americana, no século XIX, inventava histórias. Inventava histórias. Por conta disso é que surgiram os cursos de jornalismo, na tentativa de buscar um norte moral e ético para os profissionais da área, né? Mas, mesmo que essa história em si, que data, ou que propicia a data de 8 de março, não seja verdade, eu ainda não tenho certeza sobre isso. Existe uma outra história que é na Rússia, um movimento popular, onde as mulheres reivindicavam e elas conseguiram uma grande conquista em 1869. E que aí, então, essa data ficou, e daí surgiram 2, até 3 histórias, outras que justificam a data. Mas, como eu disse, mesmo que não seja verdade, o fato é que muitas mulheres morreram ao longo da história para defender seus direitos como trabalhadoras, como integrantes da sociedade, como mães, como seres humanos antes de mais nada. Isso. É uma coisa interessante, a sociedade grega clássica era pautada pelo, como eu posso dizer, homossexualismo eventual, ou pelo bissexualismo livre, vamos colocar dessa forma, né? Mas os homossexuais eram figuras proeminentes da sociedade, como o filósofo Sócrates e Solon, e assim, uma série de outros intelectuais gregos que literalmente tinham uma opção sexual diferenciada. Alexandre o Grande, por exemplo, filho de Filipe da Macedônia, mas criado por gregos. Mas as mulheres não podiam ser homossexuais. Se elas fossem homossexuais, elas eram deportadas para a ilha de Lesbos. Daí vem o termo lésbica, né? A ilha de Lesbos, dizem que é um local muito bonito, inclusive, que fica no arquipélago grego no Mediterrâneo. Por que eu estou mencionando isso? Porque ao longo da história, as mulheres não tinham o direito de repetir as ações dos homens. Nem que fossem para seguir a própria natureza no que se refere à sexualidade humana. Poucas sociedades eram matriarcais e poucas sociedades respeitavam a mulher. São séculos e séculos de dominação. Esses séculos de dominação vêm passando por uma transformação muito rápida devido à tecnologia existente hoje. Nós estamos sendo assistidos por fibra ótica, tá? Que é um fiozinho de cabelo por onde passam as imagens, o som, enfim, tudo. Essa mesma tecnologia pode superar séculos de opressão? Ou ajudar, pelo menos? Eu acredito que ajude bastante. Eu sou de uma geração que viu todas as mudanças do mundo acontecerem. Eu nasci na década de 50. Então, tudo o que aconteceu de mudança no mundo, eu tive o privilégio, a minha geração teve o privilégio de ver isso acontecer. Então, os últimos 50 anos superam todos os outros que ficaram para trás nessa questão de avanços. Então, eu não desacredito de nada, porque eu acho o WhatsApp, o Google, o Facebook e essas ferramentas que nós temos hoje, uma coisa espetacular. O computador, depois que inventaram o computador, pequenininho pelo menos, porque os monstruosos, né, não tinha acesso para todo mundo, o mundo virou. O mundo não é mais o outro, não é mais o mesmo, é o outro, completamente diferente. Então, com relação às mudanças culturais, eu arrisco a dizer que vai ser muito mais rápido, sim, muito mais rápido. Mas é bem difícil
que princípios e valores sejam transformados em pessoas da minha geração, por exemplo. Da minha geração para trás. É difícil. Existem barreiras imensas. Agora, depois que o Papa disse que quem sou eu para julgar os homossexuais, aí parece que abre um pouco esse caminho, né? Abre um pouco esse caminho e eu volto a falar de novo na palavra-chave. Respeito. O que eu tenho a ver com a vida do outro ou da outra, né? Cada um tem o livre-arbítrio para escolher os seus caminhos e sabe lá se biologicamente isso realmente tem interferência, não tem, onde que está a prova do que, como e assim por diante, né? A senhora mencionou o Papa Francisco, o primeiro milagre dele, brinca Dom Sérgio Braschi, que é bispo da Diocese de Ponta Grossa, foi fazer brasileiro gostar de argentino. Né? Começou aí? Começou aí. Mas, já que a senhora mencionou o Papa, eu fiz diversas entrevistas com estudiosos de religião ao longo desses últimos anos, e eles foram unânimes em dizer que Cristo, a figura de Cristo, era revolucionária também no que se refere à valorização da mulher junto à sociedade. Maria Madalena, embora não estivesse elencada entre os apóstolos, era um apóstolo. Maria Madalena era um apóstolo. A presença de Maria, mãe de Jesus, também é fundamental nas pregações, no acompanhamento de Jesus. Não é à toa que hoje os católicos pedem a intercessão dela junto ao Filho. Por que eu menciono isso? Porque esse personagem que mudou tanto a história da humanidade, que é Yeshua, pode muito bem ser resgatado agora nessa última pergunta que eu vou lhe fazer. O empoderamento feminino. O empoderamento feminino é a chave para modificar tudo isso? A gente falou de ferramentas, de mecanismos, mas é a chave motriz para modificar tudo isso, o empoderamento da mulher? E como ocorreria esse empoderamento, na sua opinião, para encerrarmos o programa? Eu acho que tudo depende. Depende de vários intervenientes, do jeito da gente ver as coisas, mas principalmente depende do jeito da gente ser, como cada um é. É educação, é princípio, é valor que vai fazer a mudança acontecer, e tendo como coadjuvante todas essas ferramentas e instrumentos que nos ajudam. A mulher é essa, a mulher que não precisa pensar em ultrapassar o homem, e sim estar ao lado dele. É assim que eu enxergo. A mulher já tem o poder, basta que ela perceba isso. Exatamente, exatamente. Nós já sabemos quem é que escolhe a cor lá em casa, do sofá, da bicicleta, da moto, do carro. Quem é que decide as coisas? São as mulheres, gente. Nós só deixamos vocês pagarem a conta. É ou não é? Tá certo. E em muitos casos vocês também pagam a conta, né? Com certeza, e com muito gosto, né? Diga-se passagem. Porque quando isso é de comum acordo, onde não há confusões maiores, é com alegria e com prazer que um casal faz com que a sua vida familiar vá cada vez melhor. Né? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o papel da mulher na política brasileira. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a professora Elizabeth Schmidt, presidente do PSB em Ponta Grossa, também secretária municipal de administração. Professora, hoje a senhora é secretária municipal de administração, é um cargo importante. Recursos humanos também. Ah, recursos humanos. Né? E o fato é que isso demonstra que existe um respeito muito grande pelo capital político que a senhora construiu. E dentro desse quadro, que é um quadro de enfrentamento da realidade política brasileira, ou seja, onde a senhora literalmente colocou a cara à tapa, como se diz, que mensagem a senhora deixa para outras mulheres, já que estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher? Pois então, para essa mulher que está nos ouvindo, eu tenho para dizer o seguinte:
porque nós precisamos ocupar os nossos espaços, nós precisamos deixar de lado aquelas coisinhas de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, de tudo aquilo que é menor e é pequeno, para que a gente realmente possa ser aquela pessoa que sabe respeitar, que sabe amar, que sabe construir o seu ninho de passarinho. Porque eu sempre digo o seguinte, mulher precisa ser forte, porque mulher é como o pau da barraca. Caiu o pau da barraca, a barraca cai. Então, na nossa casa é da mesma forma. Nesse Dia Internacional da Mulher, vocês mostrem que vocês são firmes e fortes e que a palavrinha mágica do ser e de construir o seu ninho de felicidade é o mais importante. Porque eu enxergo assim, ser feliz é ter inúmeros momentos felizes, assim como um ninho de passarinhos, que é construído galinho por galinho. Então, não deixa a vida me levar, não. Você leve a tua vida e você manda em você. Você faça aquilo que você acha e você acredita que é importante e seja você mesma, porque vale a pena. Professora Elizabeth Schmidt, muito obrigado pela sua participação hoje no programa Opinião e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem.